Depois, só um minutinho, gente. Já tô aqui na aula já online. Já. Depois eu vou aí, tranquilo. Obrigado. Depois eu pego aí. Desculpa, gente. Tá falando com a minha família aqui rapidinho. Vamos lá. Não sei por que vocês não estão enxergando a mesma coisa que eu. Agora ele apareceu. O computador é meio. Diga, alguém levantou a mão aí? Ou sou eu mesmo? Não sei, deve ser. Estão enxergando, né? Agora a tela aí do material? Sim, né? Bom, beleza. Então, gente, vamos lá. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre o processo de imperialismo, né? Historicamente localizado, histórico e geograficamente localizado, porque a palavra imperialismo ela pode ser aplicada em vários contextos históricos, né? A gente pode falar de imperialismo na antiguidade, por exemplo, né? Então, Roma era um estado imperialista. A gente pode falar de imperialismo hoje, né? A gente pode falar sobre o imperialismo dos Estados Unidos no mundo, né? Existe uma discussão se a China está se tornando um país imperialista também. Então, lembrando que o imperialismo ele pode ser utilizado em vários contextos históricos, né, que é essa ação em que um Estado domina territórios de outros agrupamentos humanos, e aí isso pode ser de uma forma mais clássica, né, na base da força, invasão de exércitos, ou de uma forma mais moderna, influenciando em eleições, influenciando em decisões econômicas, forçando uma relação comercial injusta, né, para um dos países. Então, o imperialismo se dá de várias formas, mas aqui a gente está falando especificamente do imperialismo, que também pode ser chamado de neocolonialismo, que aconteceu na virada do século XIX para o século XX. Eu estou usando a palavra imperialismo porque é a palavra que alguns clássicos usam, né? Por exemplo, o Lenin, que é o líder da Revolução Russa, além de ser um líder político, ele também foi um pensador muito importante nessa questão. E ele vai pegar essa noção de imperialismo, ele não cria isso, ele pega isso de outros autores, mas vai disseminar isso, né? Vai tornar essa expressão importante para explicar o que estava acontecendo no mundo naquele momento, né? Lembrar que o Lenin é um homem daquele período, né? A própria Revolução Russa, ela que foi em 1917, ela se aproveita de contradições do imperialismo, contradições internas ali da Primeira Guerra Mundial para conseguir fazer a revolução. Então, o Lenin ele estava estudando tudo isso como uma forma de se preparar para atuar politicamente, né? E aí ele vai popularizar esse termo que outros autores já usaram, tá? Então, vamos lá. Então, na aula anterior, repetindo, né, para quem entrou depois, a aula anterior está já lá no YouTube, né, quem quiser voltar lá para dar uma olhada nisso, a gente falou do processo de colonização, então, que é aquele que alguns países europeus vão dominar as terras que vão chamar de América, né? Então, que vai ali do século XVI, na verdade, final já do século XV, até o século XIX, que é quando os países aqui da América ficam independentes, né? Então, esse processo, assim como vários outros na história, eles não estão numa linha ascendente, né? Então, o colonialismo começou e ele só vai aumentar, né? Essa é uma ideia equivocada que a gente tem às vezes da história, como se tudo que na história tivesse sempre numa ascendente, numa crescente, né? Então, tem vários fenômenos, por exemplo, se a gente pensa a urbanização, né? A cidade parece que a humanidade vivia em vilas agrárias e vai se urbanizando até chegar no que a gente tem hoje. E não é bem assim. Esses processos têm avanços e recuos. Então, a gente pode pensar no Império Romano, que era uma sociedade bastante urbana, né? Há mais de 2.000 anos atrás já tinha uma cidade com 1 milhão de pessoas, e depois
que o Império Romano ruim, né, cai, o período medieval vai ser um período muito mais rural. Então, estou pegando um outro fenômeno aqui só para mostrar para vocês que na história vários fenômenos que parecem cumulativos eles têm avanços e recuos. Então, a colonização também foi assim, né? A colonização ela tem um grande avanço ali durante 3 séculos, e aí no século XIX é um momento de regressão, de recuo da colonização, porque os países vão ficando independentes. Cada um no seu contexto, cada um com as suas particularidades, né? O Brasil, que eu digo, o Brasil é um país que tem uma independência muito cheia de particularidades, porque a gente fica independente sem uma grande guerra nacional. Existem conflitos localizados, sobretudo no Nordeste, mas não tem uma guerra generalizada de independência. Quem faz a independência faz parte da família real, né, portuguesa, mantém aqui a escravidão, então o Brasil fica independente em 1822 e só vai acabar com a escravidão em 1888. Então, se tem uma independência aqui na América que tem muitas particularidades, é do Brasil, né? Cria uma monarquia em vez de criar uma república, muito diferente dos vizinhos que passaram por guerras mais intensas de libertação nacional e que, em geral, nesse processo, a escravidão acabou e foram fundadas repúblicas, né? Mas, apesar das particularidades, teve ali todo um contexto na primeira metade do século XIX que redundou em independências dos países americanos, né? Então, isso é o que a gente já viu na aula passada, eu estou retomando aqui de forma muito rápida e genérica. E aí, algumas coisas que não deu tempo de falar na aula passada, né? E que é importante a gente pensar, que apesar do domínio territorial nessa primeira fase do colonialismo ter sido na América, já tinha alguns pontos de colonização na África, mas para além dos territórios, teve uma integração da África nesse sistema por conta da escravização, né? Então, algumas pessoas que querem diminuir o peso da escravidão africana, né, e a herança que isso deixa na nossa sociedade, vão dizer o seguinte: mas a humanidade teve vários momentos que a escravidão aconteceu. É verdade, né? Se a gente pega nas sociedades da antiguidade, tinha escravidão, né? Na Roma Antiga, no Egito Antigo, na Grécia Antiga, mesmo aqui em sociedades indígenas, que nesse território que depois foi chamado de Brasil, existiam alguns modelos de escravização, mas nenhum deles teve o peso da escravidão, da colonização, né, da colonização moderna, em que a escravidão ela se torna o principal elo de relação entre povos que estão em continentes diferentes. Então, colonizadores que saem da Europa, dominam terras na América, primeiro escravizam pessoas da América e depois trazem escravizados da África, né? Isso vai cimentar uma relação entre todos esses continentes, e é uma relação que não é passageira, é uma relação que ela se torna duradoura, né? Então, tudo que vai existir na América, na África e na Europa, a partir ali do final do século XV, só pode ser explicado com a escravidão, né? É o enriquecimento da Europa, o empobrecimento e os problemas da África e da América, não tem como explicar isso sem a escravidão. Então, a realidade que a gente tem hoje, né, se a gente pega um levantamento aí do IBGE, por exemplo, sobre raça e etnia no Brasil, como é que a gente explica isso? Pela escravidão desses 3 séculos. Não tem outro jeito, né? Então, o mundo que a gente vive hoje, ele é fruto direto desse processo de colonização. Seja pela escravidão, então, do ponto de vista da raça e da etnia, mas também da economia. Vai se estabelecer uma economia, né, que alguns autores vão chamar de economia triangular, e que eu não tinha citado na aula passada, por isso achei importante trazer isso aqui hoje de novo, que ela vai criar uma relação entre os países que cedem, além, né, da mão de obra escrava, cedem matéria-prima, né? Então, a América e a África cedendo matéria-prima para o norte global, né, para os países ricos que vão
utilizar essa matéria-prima nas suas indústrias. Então, vai se estabelecer, para além da questão racial, uma maneira de organizar o sistema econômico no mundo que surge ali, que surge nesse processo. Tá? Então, por isso que ele é tão importante, por isso que não dá para ignorar isso e dizer, isso foi um detalhe, foi só mais mais uma ação muito violenta numa história da humanidade que é totalmente violenta. Sim, é verdade, mas pela primeira vez isso vai se tornar tão forte a ponto de estabelecer um vínculo entre povos tão distantes e isso vai criar as bases para todo o comércio disso que a gente chama de um mundo globalizado e altamente tecnológico e tudo mais, né? Que pode ser visto de uma forma muito romântica, mas tem muito sangue e muito suor no meio de tudo isso. Então, o sistema triangular, gente, como vocês estão vendo aí, se a gente pensar num triângulo, né, ainda que não muito bem desenhado, né, então de riquezas e minerais. Então, lembrando, gente, aqui ó, do lado esquerdo é o continente americano, certo? Onde nós estamos aqui, o Brasil. Lembrando que todo o continente americano foi colonizado e recebeu escravos, tá? Por conta das particularidades, alguns países têm triângulo, né? É claro, gente, esse triângulo é só um jeito de dizer, né? Você pode falar para mim, mas se eu pegar essa seta aí, tirar ela do norte da América do Sul e colocar lá nos Estados Unidos, esse triângulo vai ficar torto. Sim, gente, é uma forma da gente lembrar a relação entre três continentes. Por isso, comércio triangular ou atualmente o pessoal chama mais de comércio atlântico ou transatlântico,
porque aqui no meio, né? Aqui no meio está o Oceano Atlântico e ele era peça fundamental, era o lugar onde acontecia toda essa transação aí comercial, né? Lembrando que a mão de obra escrava, ela ela não vai ser só importante porque ela produz, porque ela planta os produtos agrícolas na América que vai ser mandado para a Europa, e sim porque ela era a principal forma de ganhar dinheiro na colônia. Tá? Mais do que ganhar dinheiro com a plantação dos escravos, se ganhava dinheiro comprando e vendendo escravo. Ela era o principal produto comercializado. Tá? Então, o papel da escravidão aí é brutal. Sem a escravidão não teria acontecido nada disso. Né? E o enriquecimento da Europa, que vai permitir eles criarem depois indústrias e tal. Né? Então, vou só um validado aqui. E aí, gente, esse mapa aí tá com uma legenda em inglês, né? Mas acho que dá para a gente entender. Que é o quê? Em 1800, a gente vê aí. Em 1800, ó, toda essa área amarela ainda era de domínio espanhol. O verde, que é o Brasil, domínio português. Aí vocês podem ver aí, ao norte do Brasil, né? Colônia francesa, um pouquinho na África, tá? Os países europeus que estão da mesma cor que a colônia. Então, aqui, ó, se vocês repararem, deixa eu pegar meu mouse aqui. Se vocês repararem, aqui, ó, a Europa também está aqui pintada das mesmas cores que as colônias. Então, é para mostrar qual é o país europeu, a metrópole, que estava dominando essas colônias. Então, a Espanha aqui está de amarelo para mostrar que toda essa área em amarelo é a colônia dela. Então, aqui ó, tem um país muito pequeno, que é Portugal, e aí as colônias portuguesas também estão em verde. Né? Tá? Então, a Inglaterra, que está aqui na legenda como United Kingdom, né, Reino Unido, esse conjunto de ilhas aqui, ó, vocês estão vendo meu mouse, né? Esse conjunto de ilhas aqui, e que está dominando uma parte aqui da América do Norte. Aí vocês podem reparar, inclusive, que boa parte de onde hoje é Estados Unidos estava em amarelo, né? Porque boa parte dos Estados Unidos era colônia espanhola. Por isso que a gente tem ali aquela coisa da comida Tex-Mex, né? Mexicana, texana, porque toda aquela área do Texas ali, ela era de domínio espanhol, tá? Depois os Estados Unidos vai tomar isso do México, tá? Então, Holanda, né? Tem um pouquinho de domínio aqui da Holanda. Vocês estão vendo aqui, ó, a África do Sul, que depois vai ser inglesa, também tinha participação aí de outros países e assim por diante, tá? E a Turquia aqui, esse cinza escuro, é porque a Turquia, né, ela, na época, era o Império Turco-Otomano. Então, por isso que a Turquia também está aí como um país colonial no norte da África, tá? Então, em 1800, essa era a situação. Vejam, boa parte da América ela está colonizada, né? E uma parte da África também, e até uma parte da Ásia. Vejam que aqui, ó, a Índia já tem uma entrada forte aqui da Inglaterra, né? Porém, olha, aí essa imagem já trouxe na aula passada, é uma imagem que eu peguei de uma claramente feita em IA, né? Mas os dados certos é isso que importa, e eu peguei isso de uma aí, ó, para dar o crédito, chama Trama Real. O nome é meio assim, não sei se é uma página meio monarquista ou não, mas o fato é que eles trazem aí o líder da independência, o país, né, a bandeira do país, a data e de quem o país ficou independente. Então, vocês podem ver aí que a grande maioria é da Espanha, o Brasil é de Portugal, né, os Estados Unidos é da Grã-Bretanha. Então, tem as datas aí, reparem, ó, 1821, 1810, 1816, 1818, 1825, no caso do Brasil, 1822. O último é Cuba, 1902, né? E Cuba passou por uma guerra brutal para ficar independente, tá? Brutal. Boa parte da população da ilha morreu na guerra de independência de Cuba, em 1902, tá? Então, Cuba tem uma história muito particular, muito especial na luta contra a Espanha.
Isso só acontece em 1902. Então, depois dessas lutas todas aí, que a gente pode até pegar uma aula para falar delas. E reparem, né? Peru, Colômbia, Chile, Bolívia e Venezuela e Equador, todos eles aparecem o mesmo líder da independência aí, né? Porque na época o Simão Bolívar, que é esse um papel importante aí de lutar a independência, faz isso sozinho. É claro que ele é uma figura conhecida nesses processos de independência ali. E se vocês pensarem, estão usando o lado aqui do Brasil, então o país ocorre num contínuo, né? E vai ter e o Simão Bolívar ele vai passando por vários desses territórios e ajudando os movimentos locais a darem certo e conseguir a independência da ilha. Então, quando ele falar de bolivarianismo, né? O bolivarianismo na Venezuela é o quê? É um movimento atual que resgata essa figura e diz: olha, nós concordamos com Simão Bolívar quando ele lutou pela independência e mais, né? Além de lutar pela independência, ele tinha uma teoria de que existia uma grande nação só, né? Que é a tal da pátria grande, né? Então, depois, isso não dá certo, esses países se dividem em países menores, mas a ideia de Simão Bolívar era criar um grande país independente só, né, de língua espanhola. Então, quando vocês ouvirem falar de bolivarianismo, pátria grande, são referências a essas lutas lá do século XIX, que para a gente no Brasil, né, sobretudo aqui em São Paulo, a gente, né, imagina, quem vai retomar Dom Pedro, tirando os monarquistas, né? Mas estou dizendo assim, alguém que tem um ideal mais do chamado progressismo, da chamada esquerda, tal, das lutas populares, quem que vai recuperar a imagem de Dom Pedro, né? Muito difícil. Mas isso é mais forte nos nossos países vizinhos, tá? Que usam essas figuras, essas lutas como algo a ser recuperado. Olha, para a gente melhorar nossos países, a gente tem que fazer uma segunda, uma terceira independência, melhorar nossos índices sociais, se industrializar, não aceitar fazer comércio injusto com outros países, e aí vão retomar essa memória do Simão Bolívar. E no caso de Cuba, né, apesar de aí estar Céspedes, né, que é muito importante, apesar disso, foi uma pessoa que é muito conhecida, muito até reverenciada mesmo em Cuba, é o José Martí, tá? Então aí tá o Céspedes, porque o José Martí ele morre antes de Cuba ficar independente, ele morre durante os combates, né? Mas o José Martí é mais conhecido que o Céspedes dentro e fora de Cuba, tá? Como líder da independência cubana. Gente, antes de eu continuar, e aí o seguinte, então aí a esquerda, né? O mapa de 1800 e à direita o mapa de 1870. Então reparem que o processo colonial recua. É o que eu falei. A colonização ela não está sempre ganhando, às vezes ela perde. Então aqui no século XIX tem um processo de descolonização enorme das Américas. Tá? Então reparem aí que as Américas ficaram aí em branco, por quê? Né? Com exceção de Cuba e são esses países pequenos aí, né, ao norte da América do Sul, a América vai ficar, e também da Groenlândia, né, os países americanos vão ficar independentes, certo? E aí, a partir de agora, a gente vai falar como esse processo se volta para a África e para a Ásia. Disso eu queria saber. Tranquilo? Tá dando para entender? Tá complicado? Tá corrido? Estão me ouvindo? Que eu não sei se vocês estão me ouvindo. Eu estou falando aqui. Caio mandou um Tudo joia. bem, Vitor, tá tudo jóia. Tá todo mundo escutando. Obrigado, gente. É muito estranho falar assim, sem saber. Como é que é? Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu vi que alguém mandou uma pergunta no chat. Deixa eu me achar. Uma pergunta. Como que Cuba está em 10º se sua independência foi em 1776?
Não, a independência de Cuba só acontece depois, Flávia. Você quer abrir o microfone? Quer me explicar melhor a sua questão? Diz aí. E assim, aqui, essa ordem ela não é cronológica dessa imagem, tá? Reparem que o Haiti, ó, a independência do Haiti é em 1804 e colocaram aqui em 12º. Então, isso aqui não está em ordem, tá? Não é uma ordem cronológica. Em 1821, o Peru ficou independente em 1821 e está em primeiro. E o Brasil ficou em 1822 e está em nono. Então, aqui eles só colocaram um número assim, mas não tá lógico. Se a gente fosse colocar em ordem cronológica, o que era para estar em primeiro aqui, ó, era os Estados Unidos. Eu acho que o que você está falando é Estados Unidos, né? Que você falou, como que Cuba está em 10º se sua independência foi em 1776? Quem ficou independente em Unidos era para o primeiro. Em segundo era para ser o Haiti, que foi em 1804. Lembrando que Haiti fez uma independência muito radical em que eles expulsaram colonizadores, eles acabam com a escravidão e com a colonização numa pancada só, né? Então foi uma rebelião muito forte que teve no Haiti. Inclusive, a gente queria colocar uma camiseta da... Tá? Então, isso não é uma ordem cronológica, não sei se era essa a dúvida. De fato, o primeiro a ficar independente ainda no século XVIII é os Estados Unidos. Não à toa, gente, os Estados Unidos vai ter um processo histórico diferente, vai ter um desenvolvimento econômico muito mais, porque vai ficar independente ainda no século XVIII, muito antes dos outros países, né? Fora outras peculiaridades de ingleses que vão para os Estados Unidos para um outro tipo de construção colonial diferente do nosso aqui, né? Que vão se estabelecer lá com suas famílias, tal, e pensar num desenvolvimento local diferente do nosso, que quem vinha para cá era para acumular essa riqueza e mandar essa riqueza para a Europa. Então, tem muitas particularidades. Tá? Agora, Cuba em 1902. Certo, Flávia? Agora que eu vi que você escreveu que não pode abrir o microfone. Compreendeu o que eu disse aí? Sim? Tá? E aí, gente, inclusive aproveito a Flávia para dizer o seguinte: Cuba, ela fica do final do século XIX ao começo do século XX numa guerra brutal de independência da Espanha. Quando essa independência já está quase acontecendo, os Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos e Cuba estão muito próximos, tá? Muito próximos. É como ir daqui ao interior de São Paulo, só que com o mar no meio, né? Então a Flórida ali está muito perto de Cuba. E aí os Estados Unidos já era um país independente, já estava despontando como uma potência, eles oferecem ajuda a Cuba. E eles ajudam a empurrar de vez a Espanha para fora de Cuba. Só que em 1902 eles fazem uma lei que chama Emenda Platt. Essa Emenda Platt agora sob o comando dos Estados Unidos. Então, na década de 50, né, mais precisamente em 1959, ter a favela e tal, essa evolução ela vem muito na esteira desse processo, porque ó, de 59 para 1902 são só 57 anos de diferença, né? Cuba, seja para tal e vai no movimento revolucionário, é muito para acabar com a influência que os Estados Unidos tinham no país, porque os Estados Unidos eles ajudam Cuba a ficar independente da Espanha, mas depois vão amarrar Cuba na sua numa série de comerciais muito problemáticos para Cuba e muito vantajosos. Empresa chama ICO, né? Companhia de Frutas, ou alguma coisa assim em inglês, e eles basicamente mandavam e desmandavam em Cuba. Né? E a revolução é muito para acabar com esses desmandos aí dos Estados Unidos. Mas, bom, teria que fazer uma aula só
Cuba e Revolução Cubana. E que existe um recuo colonial enorme, tá? Nas Américas na segunda metade do século XIX. É justamente nesse período em que vai sob esforço de expansão de países europeus, mas agora reparem aqui na legenda que tem países novos aí, ó. Reparem, ó, Estados Unidos, né, que já era uma potência econômica e começa a se tornar uma potência militar e política. E mesmo entre o Japão, né, que aparecia nos anteriores, né, e mesmo entre os países europeus, tem países novos aí, né? Então, se a gente pega a Alemanha e a Itália, eram países ainda pouco consolidados. Então, tem um termo na história, né, a unificação. Então, se alguém quiser entender, depois dá uma procurada aí, uma pesquisada sobre unificação alemã e italiana. Foram para se tornar um grande, gente. A colonização, enquanto a gente estava sendo colonizados, países europeus estavam fortificando países. Disso, eles eram reinos. E antes de serem reinos, eles eram feudos, né? Então, é justamente no fim do feudalismo e no surgimento do capitalismo. Um país saiu daqui, foi lá, dominou outro. Não, ele é um processo político e econômico, né? O feudalismo está deixando de existir, né? E está surgindo o capitalismo. A colonização das Américas é justamente o capitalismo comercial achou de ganhar força. Então, o que é a colonização da América? É o capitalismo comercial da Europa saindo da Europa para o resto do mundo, vindo buscar a matéria-prima e também expansão de mercado consumidor no resto do mundo. Tá? Isso é o colonialismo. Então, nesse momento do neocolonialismo ou do imperialismo, o que está acontecendo é que outros países europeus estão se fortalecendo, com destaque para a Alemanha e a Itália. Tá? Então, a Alemanha e a Itália se unificam e vão com muita força para esse cenário aí, dizer, olha, a gente também quer ter nossas colônias, a gente também quer ter nosso pedaço do mundo fora daqui para a gente dominar e tirar matéria-prima e enriquecer nossas indústrias. Lembrando que a Europa estava passando pela Revolução Industrial. E a Revolução Industrial ela começa no final do século XVIII, né, 1770 ali, começam -se a criar as grandes fábricas na Europa, indústrias, né, saindo do trabalho mais manual e indo para o trabalho de máquinas. E como que a Europa consegue fazer isso? Em geral, a gente vê a Revolução Industrial como algo, né, é muita inteligência. É claro que tem muita inteligência envolvida nisso, para você criar máquinas, criar indústrias, mas a gente não pode esquecer que o dinheiro para poder construir esse maquinário todo foi acumulado com a exploração da África e da América, e com a colonização. Tá? Então, a Itália e a Alemanha chegam depois, e isso explica muita coisa, gente. Né? Vou fazer um salto, mas depois a gente volta. Lembrem-se lá quais são os países do chamado eixo da Segunda Guerra Mundial. Né? Quais são os países do nazismo e do fascismo? A Itália e a Alemanha. Isso tem a ver com essa história aqui. Tá? Como é que a Itália e a Alemanha chegaram a ter governos tão autoritários, né, de extrema direita, extremíssima direita, né, como o nazifascismo italiano e alemão? Isso começa aqui. Tá? Essa história começa aqui, desses países demorando para se unificar e para terem as suas colônias, chegando tarde nesse jogo. Tá? E lembrando que, além de Itália e Alemanha, estavam junto com eles na Segunda Guerra, também como um país com uma ideologia muito autoritária e uma atuação muito violenta com os vizinhos, o Japão. Às vezes a gente esquece do papel
do Japão no nazifascismo, né? Mas o Japão estava lá também. Mas isso aí é lá em 1930, 1940. Vamos voltar um pouquinho aqui, né? Final do século XIX. Essa citação eu já tinha usado na aula passada, mas achei por bem de novo. Se fosse indispensável dar uma definição o mais breve possível do imperialismo, seria preciso dizer que o imperialismo é o estágio monopolista do capitalismo. Lembra que eu estava dizendo agora? O interesse dos europeus em saírem da Europa era o interesse das empresas europeias, num primeiro momento dos comerciantes e depois dos industriais, né? Então, quando ele fala aí de estágio monopolista, é o quê? Uma empresa, ela quer ter tanta vantagem sobre os seus concorrentes que ela vai até outro continente para achar matéria-prima barata. Ela, depois, a gente vai ver nas próximas aulas, ela leva, inclusive, as suas indústrias para outros países para ter mão de obra barata, para poder fazer um processo industrial em que ela vai poder poluir o ar, poluir os rios e não ter problemas com isso, né? Isso tem muito a ver com como as indústrias vieram para o ABC, onde a gente está, inclusive, né? Atrás de mão de obra barata e meio ambiente à vontade. Então, o que é o monopólio? O monopólio é quando uma empresa ela domina o mercado, né? Então, enfim, tem vários exemplos aí que certamente vocês conhecem, né? De uma empresa que domina o mercado ali daquela coisa, só ela faz aquela coisa, então ela tem um monopólio. Quando é um pequeno, existe mais de uma empresa, mas são poucas empresas, é oligopólio a palavra, tá? Então, o que o Lenin aí está dizendo é que, em busca do monopólio, em busca de crescer as suas indústrias, crescer o seu capital ao máximo, né, surge, então, o chamado capital, o estágio monopolista do capitalismo. Essa definição compreenderia o principal, pois, de um lado, o capital financeiro é o capital bancário de alguns grandes bancos monopolistas, fundindo com o capital das associações monopolistas de indústrias. E, por outro, a partilha do mundo é a transição de uma política colonial que se estendeu sem obstáculos às regiões não apropriadas por nenhuma potência capitalista para uma política colonial de posse monopolista dos territórios da terra já inteiramente repartida. Traduzindo, o que ele está dizendo aqui? Que o imperialismo ele pode ser considerado monopolista, primeiro, pela atuação das indústrias, que agora vai se juntar com os bancos. E isso é fundamental para entender o imperialismo, tá, gente? Esse imperialismo. Além das indústrias, também está se expandindo para o mundo todo essa ideia da economia financiarizada, da economia baseada num sistema bancário. Tá? Como eu vou fazer uma aula só para falar como o dinheiro se transformou nesse capital fictício, eu não vou me prender agora. Mas isso já era enxergando isso assim com muita destreza, porque isso estava bem no início. Tá? Que era o quê? Os bancos e as indústrias se unindo para criar grupos empresariais tão fortes que conseguiriam dominar ali toda uma área de atuação. E também essas empresas, esses capitais, esse dinheiro, representados pelos seus governos, né? Porque muitas vezes a gente vai dizer, a Alemanha invadiu tal país. Sim, mas quem tinha interesse nisso? Porque, percebe, a Alemanha é uma abstração, é uma bandeira, é um hino, mas quem tem um interesse? É algum grupo ali dentro, um grupo de políticos que é bancado por empresários, não é? Quando a gente olha para o nosso Congresso e fala, olha, a bancada do boi, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada disso, a gente está dizendo, existe um grupo por trás daquele deputado. Então, se amanhã o Brasil entrar em guerra com algum país, né? O Brasil não tem muito essa tradição, mas se isso acontecer, aqueles deputados eles vão votar sim ou não para o país entrar numa guerra, olhando para o interesse de quem? De quem colocou ele lá, do empresário que bancou a campanha dele, né? Olha, eu em geral tenho a indústria. Essa indústria vai ganhar dinheiro com a guerra? Vai, então eu voto a favor. Eu quero que o Brasil entre na guerra, né?
Então, porque um país ele é uma abstração, né? Um hino, uma bandeira, isso aí não anda sozinho. E as pessoas comuns não são chamadas a decidir. Ah, vamos fazer uma votação e os milhões de brasileiros concordam com a guerra. Não, é o Congresso lá que vai votar, não é? E aí o Congresso vai votar de acordo com os interesses comerciais e econômicos de quem colocou eles ali. E para a população concordar com a guerra, né, gente? Sempre tem o trabalho ideológico de dizer, olha, aquele povo é mau, aquele povo reza para o Deus errado, se veste errado, é da cor errada, é da cultura errada. Então, tem conhecimento da população, mas a população ela não é chamada a decidir, ela é convencida a participar, né, dessas coisas. E aí o que o Lenin vai dizer, olha, já teve a colonização das Américas, agora com a colonização da África e da Ásia, não vai sobrar lugar do mundo sem ser colonizado. Aí vocês poderiam dizer para mim, ah, professor, mas tem lugares do mundo lá que tem deserto. Não tem uma civilização, não é? Então, não tem nenhum lugar do mundo, a partir desse momento, em que o ser humano já não tenha fincado uma bandeirinha lá, mesmo que ele mantenha uma floresta intacta. Mas ele está dizendo, essa floresta aqui é de tal país. Esse país está se reservando de daqui algumas décadas, quando avançar a indústria química, pegar essa floresta e explorar ela quimicamente, né? Então, mesmo quando a gente olha uma área que ela parece natural, ela já está reservada para um país, né? Disso que o Lenin está falando aí, certo? Gente, aquele momento lá do joia, essa explicação destrinchou um pouco o que o Lenin está falando, ficou muito confuso? Sim. Maravilha. E aí, gente, só voltando aqui no mapa, só lembrando, né? Aqui, ó, mouse, né? Pequenininho, mas também. Então, aqui à esquerda, a gente tem aqui a América. Aqui, ó, esse país que está todo pintado, está no centro aqui do mapa. Aqui à direita, certo? Que também está pintadinha, uma parte dela, não ela toda, né? Aqui embaixo, a Oceania, que também foi colocada nesse período, né? A Austrália, Papua Nova Guiné e tal. Mas eu não vou falar muito de Oceania, porque não dá tempo de falar de tudo. A Europa está aqui, ó, na parte pequena aqui, certo? A Europa não é muito maior do que isso aqui, né? E tem uma parte da Ásia aqui que também está em branco, que é uma parte da Ásia que não foi dominada nesse período, né? A Rússia, a China e alguns outros países aqui que não foram colonizados nesse período, certo? Só para, de repente, estou falando como se fosse óbvio, né? Tem que localizar as coisas aí no mapa. Então, vamos lá. Contexto, né? Por que que vai acontecer o imperialismo? Ele vai acontecer na virada do século XIX para o século XX. E o que faz os países europeus se lançarem a outros continentes, e além dos europeus também agora os Estados Unidos, né? E está rolando a segunda revolução industrial. Então, aquela no final do século XVIII, ela está passando por transformações muito intensas e muito importantes, né? Então, alguns autores vão chamar isso de segunda revolução industrial. Quais avanços são esses? Um aumento na capacidade de modificar matéria-prima. Então, por exemplo, o ser humano já usava metal? Claro, o ser humano usa metal desde a antiguidade. Novas formas de utilizar esse metal, novas formas de transformar a metalurgia, tá? E também utilizar a borracha, que aí sim é uma novidade, né? Então, a descoberta do petróleo o ser humano não sabe usar prata-prima na indústria, tá? A borracha de petróleo, assim como a borracha de cegueira que já se sabia utilizar antes. E, gente, tudo isso só é possível porque teve a eletrificação, perto da eletricidade, o controle da eletricidade pelos seres humanos.
Então, isso aí, vocês imaginam, né? Você sai de uma indústria que precisa queimando carvão para usar o vapor, para de repente você ter energia elétrica. Pô, é uma mudança brutal, brutal, né? E com isso, tem o avanço de automóveis, de aviação, de rádios e telefones. Então, você tem avanço na área de energia, na área de produção de objetos e na área de comunicação, né? Na área de comunicação. Então, você imagina a facilidade para, olha, você está numa colônia, eu estou aqui numa metrópole e agora eu consigo falar por telefone para acertar as coisas, em vez de uma carta que vai demorar semanas, né? Então, tem vários avanços tecnológicos nesse período em transporte, energia e comunicação. E, além disso, tem uma outra coisa que muitas vezes é deixada de lado, mas é tão importante quanto, que é o avanço do ponto de vista dos empresários, né? O avanço no controle do trabalho, que vai chamar Taylorismo e Fordismo, num primeiro momento. Né? Não sei se vocês já ouviram falar disso na escola, mas vou pecar aqui por excesso, né? Então, gente, é Taylorismo do Taylor e Fordismo do Ford, né? Eram dois empresários que, para acelerar o trabalho, para tornar o trabalho mais rápido, porque quanto mais rápido o trabalho mais você produz. E se você produz mais em grande quantidade, você consegue vender mais barato e lucrar mais, né? Então, um grande objetivo do capitalismo é sempre produzir mais rápido. Um dos, né? E aí o Taylor e o Ford eles vão ser fundamentais para isso. O Taylor, o que é o Taylorismo? É a administração de cada movimento do trabalhador. Então o Taylor ele vai cronometrar o quanto as pessoas andavam na fábrica, o quanto elas demoravam para baixar e levantar, para fazer cada movimento, e aí ele vai repensando. Olha, se eu arrumar o layout aqui, a planta da fábrica de um jeito em que o cara não tenha que andar, ou que ele ande muito pouco, né? Então, ele vai repensar toda a planta da fábrica e das máquinas para o trabalhador ter que se mexer menos, andar menos, trabalhar cada vez mais rápido, né? E o Ford vai pegar esse trabalho do Taylor e complementar ele criando a linha de montagem, né? Então, alguns de vocês talvez já tenham visto isso presencialmente. Quem não viu presencialmente, certamente já viu na TV, em filmes, em desenhos, né? Que é aquela linha de montagem que, em vez do trabalhador andar, é a própria linha de montagem que anda, né? Então, isso é uma criação que é para o trabalhador ficar parado, não ter que se mexer, não perder tempo, só trabalhar, trabalhar, trabalhar. E, com isso, também o quê? Controle, né? Então, a figura do encarregado, né? Aquele cara que fica atrás dos outros, vendo o que os outros estão fazendo e não dá chance para o cara ir para o banheiro. Lembrando que nessa época se fumava em qualquer lugar, né? Então os caras tentavam ir para o banheiro para fumar um cigarro e o cara já ia atrás, não pode, não está no horário de pausa, esse tipo de coisa, tá? Então essa ideia do trabalho industrial, né, mecanizadinho, surge aí, e também a especialização do trabalho. Então o cara ele vai virar especialista, né, na rebimboca da parafuseta, porque ele vai ficar ali parado num lugar só fazendo aquilo. Então ele diferente do artesão que tinha todo um conhecimento do trabalho, né? Então o artesão ele fazia tudo. Ele ia na mata, ele pegava a lenha, ele pegava o metal, ele fundia o metal, ele sabia fazer o trabalho todo. Isso dava para ele uma capacidade de controle do trabalho, porque eu sei fazer tudo. Eu posso escolher. Eu quero fazer uma cadeira mais simples para fazer várias, ou eu quero fazer uma cadeira rebuscada que eu vou demorar um tempão fazendo mais caro. Eu escolho, eu sei tudo, eu sei de cadeira, eu sei fazer encosto, eu sei fazer tudo. A só minha, eu só sei fazer o pé da cadeira. E mais do que isso, eu não tenho essa figura do que não tem controle nenhum do seu trabalho, porque não tem como ele fazer isso e reproduzir isso em casa. Falta ferramenta, falta conhecimento, né? Ele vira um trabalhador super especializado, fazer uma coisa só. Tá? Realmente isso é o Taylorismo,
e o Fordismo. A crítica a isso, né? Ele fica lá apertando o parafuso o dia inteiro, a hora que ele sai da fábrica, a mão dele não para, de tanto movimento que ele fez. E aí vai surgir lesão por repetição, esses problemas que a gente tem, né? Ah, todo mundo que trabalha em determinada função sai com a mesma inflamação no ombro, tal, por quê? Porque faz sempre a mesma coisa. E vai surgir, e aí também vai crescer muito, muito gente, essa coisa da raiva do trabalho, né? Trabalho com isso aqui, mas não me identifico, não gosto, por quê? Porque você, não sei se você já tiver essa oportunidade de fazer algo na vida que você fala, pô, deu trabalho, foi cansativo, mas assim, pô, tá pronto, ó, eu fiz isso tudo, né? Você tem uma gratificação. Agora, quando você só fica fazendo a mesma coisa, esperando o salário cair, você não vê a obra final, você não olha para algo e diz, eu criei isso, essa é a minha cadeira, não é o cara lá vai fazer outra cadeira, não, eu faço uma coisa que milhares de outras pessoas fazem e que vai ficar tudo igual, então você perde identificação com o trabalho, né? Isso explica muito do que a gente sente quando a gente trabalha, com que a gente, né, com as nossas profissões. Então, importante que além dos europeus, os Estados Unidos entram nesse rol de colonizadores, tá? E entre os colonizadores surgem novos, como a Itália, a Alemanha e a Bélgica, que eu falei para vocês. E a Ásia e a África se tornam os focos de disputa territorial direta. Os principais, né, os mais ricos, vão se juntar aí entre 1884 e 1885 para debater o seguinte: como a gente vai dividir a África? Simples assim. Como a gente vai pegar esse lugar cheio de natureza, cheio de gente e repartir como se fosse um bolo dentro dos nossos interesses. Esse processo ele é extremamente violento. Primeiro, porque ele desconsidera as divisões que já existiam na África. Então, a África já tinha seus reinos, já tinha suas nações, seus povos, né? E os europeus chegam e passam uma linha e dizem, olha, quem está daqui para cá está numa colônia francesa, quem está daqui para lá está numa colônia belga. Não, mas espera aí, você passou a linha no meio de uma população que fazia parte de uma mesma nação, do mesmo grupo social. E, de repente, dessa linha para cá, aqui do lado, tem uma outra nação que era rival dessa, e você colocou todo mundo no mesmo território e diz que agora todo mundo faz parte do reino da Bélgica, do reino da Alemanha, do reino. Então, é óbvio que isso dá problema, né? Não precisa pensar muito, né? Mas os colonizadores não estavam preocupados com isso. Aliás, quanto maior confusão social, melhor, né? Você divide uma nação, fragiliza ela, divide famílias, é mais fácil para você dominar aquele povo e subjugar ele. Então, um mapa de natureza. Então, a gente olha assim, não enxerga muito problema nisso, né? Mas vamos olhar um mapa social, né? Um mapa da África. Então, o mapa à esquerda é um mapa de... tá aí, ó. Limites, né? Tá em inglês, vamos tentar traduzir, ó. Limites limites históricos étnicos antes da colonização e das fronteiras nacionais. E aí a direita é uma sobreposição disso, né, com as divisas nacionais colonizantes que foram criadas pelos europeus. Então vejam, vários povos, várias nações cortados no meio e outros juntos, né? Então é claro que isso ia causar um monte de problema, né? Só de criar esses novos países já ia ter problema, fora toda a violência do processo colonial em si, de obrigar essas pessoas a retirar e entregarem para a Europa de graça, praticamente, né? Certo? E aí,
Aqui, um outro mapa, gente. Esse aqui é mais interessante. Esse mapa eu achei ontem, eu nem tive tempo de estudar ele direito. Mas ele é bem interessante porque ele é... Reparem que as divisas são muito parecidas com esse mapa da esquerda aqui. Só que ele tem aí na legenda, se vocês repararem, ele já tem uma forma de tentar representar como a realidade geográfica da África era complexa, porque você tinha agrupamentos nacionais, você tinha reinos, né, tinha outros agrupamentos menores, né, e tem, inclusive, aí embaixo, é que o meu aqui tem uma tarja, não consigo ver, mas se vocês repararem lá embaixo, já tem a presença britânica na África do Sul, se não me engano. Esse mapa já aparece, que eu não consigo enxergar aqui no meu. Mas esse mapa aqui, ele mostra como a África se dividia entre povos, nações, de uma forma já completamente complexa. Aí, de repente, você mete uma linha reta, vocês repararam que essas linhas vermelhas são retas, né? Feita com régua, e divide isso, pá, e as pessoas que estão ali dentro que sofram as consequências, né? Então, ó, mapa da África no ano de 1880, prévio à Conferência de Berlim e a Partilha da África. Então, enfim, vocês estão vendo aí que era uma complexidade grande, daria para a gente dar um zoom e olhar isso aí com bastante detalhe e calma, né? Aliás, não sei se vocês sabem disso, existem duas leis que elas obrigam a escola falar sim de história africana, né? Então, eu não sei se nas escolas de vocês já tiveram alguma coisa nesse sentido. Muitas vezes não tem, né? Porque, enfim, uma série de... Mas o certo é as escolas tratarem sim da temática africana, né? Então, seria interessante a gente pegar um dia esse mapa e se debruçar sobre ele. Essas charges são super conhecidas, são dessa época, né? Então, vocês têm aqui... reparem aqui, ó, que esse cara que está nessa primeira imagem, ele está aqui com uma cruz, que essa cruz ela era um dos símbolos utilizados pela Alemanha na época, pelo Império Alemão, porque esse cara aqui é o Otto von Bismarck II. É o Otto von Bismarck, ele era o chanceler alemão, o líder político alemão. Então, na maioria das charges, ele aparece como o cara que está repartindo a África, né? Porque a conferência foi em Berlim. Berlim é a capital da Alemanha. Mas não, isso não quer dizer que a Alemanha fez isso sozinha ou que ela obrigou os outros países a fazerem isso, né? Ela recebeu essa reunião, o Otto von Bismarck teve um papel importante nisso tudo, porém os outros países participaram tanto quanto. Então vocês veem aí a África repartida, né? E aqui pessoas poderosas de outras nações aí observando a repartição proposta pelo Bismarck, né? E aqui também, né, o colonizador aí com os dois pés pegando a África toda, certo? Então a gente estava falando do contexto, agora falando um pouquinho de fatos. Gente, essa parte de contexto, beleza? Estão me ouvindo? Posso continuar? Querem perguntar alguma coisa? Beleza, pode continuar, Vitor. Boa. Então é o que eu acabei de falar, né, que o Otto von Bismarck... aliás, eu falei segundo, não é segundo não. O segundo é outro personagem que eu vou falar daqui a pouco. Falei errado. Ele era o chanceler, né, e anfitrião da conferência, por isso ele está ali em destaque, mas vários países participaram disso. E todos eles foram violentos, tá? Sem exceção. Porém, chama atenção um caso em especial, que é o caso da Bélgica, né? É muito comum a gente ouvir falar que o Congo belga, teve muita violência no Congo belga, tal. Na realidade, o nome desse estado era Estado Livre do Congo, tá? Porque
o rei Leopoldo II, aí sim é o segundo, ele conseguiu convencer os líderes políticos lá da Conferência de Berlim de que ele queria fazer uma missão humanitária. Vejam bem o grau enfim, né, de hipocrisia, de disfarçatez, porque ele disse que ia fazer uma missão humanitária na África, cristã e humanitária na África, e não era, apesar dele ser rei da Bélgica, não era uma colônia belga, né? Tanto é que o nome era Estado Livre do Congo, e que ele ia pessoalmente lá para fazer essa missão humanitária. Para isso ele arrecadou muito dinheiro, muito apoio e tal. Nesse processo aí do Congo, onde hoje estão o Congo e a República Democrática do Congo, né, que tem dois países com nome parecido ali, no miolo ali da África, se estabeleceu esse estado paralelo aí, em que, para a retirada de riquezas naturais, sobretudo de diamantes e outros minerais preciosos, foi utilizada de muita violência, e morreram de 10 a 15 milhões de pessoas. Como a gente já está falando de uma coisa que aconteceu na virada do século XIX para o século XX, já tem muita foto. Levando em consideração que nem todo mundo vai querer ver essas fotos, eu coloquei uma aqui que é a menos impactante, por incrível que pareça. Então, aqui nós temos, obviamente, as pessoas brancas aí são os colonizadores e as pessoas negras são os escravizados. E reparem que na mão deles, não sei se vocês estão conseguindo ver, eu até coloquei meio pequenininho aí, para não ficar muito gritante, né? Na mão deles tem outras mãos. Por quê? Quando uma população do Congo não entregava a quantidade de riqueza que estava estabelecida pelos colonizadores, pela missão humanitária, as mãos das pessoas eram arrancadas. Então, se vocês escreverem Holocausto do Congo, Terror no Congo, Napoleão II no Congo, vocês vão ver muitas e muitas e muitas fotos de pessoas sem mão, sem nariz, né? Porque simplesmente elas eram decepadas como uma forma de obrigar essas pessoas a trabalharem o suficiente, né? Então, assim, o caso do Congo é um dos mais brutais desse período. E aí, gente, a gente está falando de uma coisa do século XX, a gente está falando de uma coisa que aconteceu pouco mais de 100 anos atrás. Tá? Então, depois de um tempo, o Estado Livre do Congo ele deixa, existe uma pressão, né, internacional, ele deixa de existir e aí sim passa a ser o Congo belga, tá? Então, o Congo belga ele é depois do Estado Livre do Congo. Muitas vezes as pessoas usam esses termos como se fosse na mesma época, não. Tem o Estado Livre do Congo, que é esse estado particular do rei Leopoldo, que depois vai dar lugar ao Congo belga. E aí o rei Leopoldo ganhou uma baita de uma quantia em dinheiro, porque ele se considerou que ele tinha que ser indenizado, porque ele estava perdendo o dinheiro que ele levou para lá na missão civilizatória humanitária. Então ele ainda ganhou uma grana para entregar o Congo para a Bélgica, que era o país do qual ele mesmo era rei. Né? Vejam bem. Da mesma forma, gente, aconteceu na Ásia. Tá? Então, na Ásia, aqui é interessante essa charge, porque aqui a gente tem figuras diferentes daquela outra que eram genéricas, aqui as figuras elas estão bem específicas. Então, a gente tem aqui, né, a representação da rainha da Inglaterra. Lembrando, gente, que a Inglaterra ela se torna o país mais poderoso nessa transição do primeiro colonialismo para esse novo colonialismo, né? De todos os países colonizadores, o mais poderoso é a Inglaterra, sem dúvida nenhuma, tá? Tanto é que se diz uma frase que era o seguinte: não se em determinado momento ali da história era impossível em que o sol não tocasse a Inglaterra. Em que sentido? Tinham tantas colônias inglesas ao redor do mundo que, enquanto uma colônia inglesa ou a própria Inglaterra estava entrando no escuro da noite, né, por causa da rotação da Terra, do outro lado, alguma colônia estava com o sol nascendo, porque a Inglaterra estava no mundo inteiro. É só a gente pensar a Jamaica, aqui, que foi colônia inglesa, aqui, né, uma ilha aqui nas Américas,
e as colônias inglesas na Ásia e na África. Então, tinha colônia inglesa no mundo inteiro, né? Então, aí a rainha da Inglaterra, aqui ao centro, né, o chanceler alemão, né, o von Bismarck, aqui esse com esse bigodinho aqui, com essa barbinha, a representação da Rússia, tá? A Rússia, gente, ela tinha uma questão assim muito particular que ela, apesar de ser um país com uma população extremamente empobrecida e um país bastante rural, com pouco desenvolvimento industrial nesse período, ela exercia muita influência nos países vizinhos, ali nos chamados Balcãs, né? Que estão ali entre a Europa e a Ásia. Então, a Rússia ela era um país que, apesar de pobre e atrasado, ela tinha políticas imperialistas no sentido de pressionar seus vizinhos a fazerem o que ela queria. Tá? Então, a Rússia tinha esse papel meio dúbio aí nesse período. Então, aqui é o czar russo, né? O rei russo. Aqui, a França, né? A França, vejam que interessante, ela está sendo representada aqui, ó, né, com uma roupa que já representa essa França da Revolução Francesa, né? Então, lembrando que a França ela tinha feito uma revolução internamente, ela tinha feito uma revolução para acabar com o rei, né? Quando a família do rei é guilhotinada, eles matam a família do rei e dizem não, aqui a gente tem que ter um país sem rei, né? Que a família real está errado, você tem uma família real que vive à custa dos outros, que manda em tudo. Então a França ela faz uma revolução, porém depois essa revolução ela vai se perder, essa revolução ela vai sofrer internamente contra-revoluções, a França ela vai deixar de ser esse país republicano tal, e aí vai vir aquele período, né, do Napoleão Bonaparte, que vai ser extremamente imperialista. Então, a Revolução Francesa, a gente fala até hoje, né, liberdade, igualdade e fraternidade, né, o verde, branco e vermelho. A França foi o primeiro país a fazer uma revolução liberal contra a monarquia. Pois é, mas estava lá colonizando a África e a Ásia, né? Então essa democracia para dentro, para fora, o papo é outro, né? E vocês podem ver aqui, ó, o imperador japonês. Porque o Japão, né, que é um país da Ásia, claro, vocês sabem, mas o Japão ele era um país que tinha uma organização interna milenar e que ela vai essa organização interna milenar ela vai coincidindo com esse jeito de pensar o mundo dos europeus e ela vai também se juntando ao imperialismo. Então, o Japão, a gente costuma falar muito do nazi-fascismo da Itália e da Alemanha, né? Já no século XX, mas é importante lembrar que o Japão também, nesse período, invadiu de forma muito violenta a Coreia e partes da China. Por isso que você falar para um japonês, para um coreano ou para um chinês que ele parece um japonês, pelo nosso olhar que não enxerga muitas diferenças entre a aparência dos asiáticos, é uma baita de uma bola fora, né? Porque algumas dessas pessoas, sabe, primeiro que você está confundindo pessoas, né? As pessoas já ficam chateadas com isso. Segundo, porque algumas delas têm histórias familiares desse período colonial em que as famílias sofreram muito, né? Com os ataques japoneses, tá? Sobretudo na Coreia. Aqui, ó, é um mapa da colonização da Ásia. Vou deixar vocês olhando esse mapa um segundo, eu vou ter que buscar meu carregador, porque senão eu vou desligar aqui. Fiquem olhando aí para o mapa, fiquem reconhecendo aí as coisas que eu já vi. Pronto, pedi para minha filha trazer. Então, reparem aí, ó. Então a gente tem, né? Essa pontinha aqui, ó, da esquerda é uma parte da África, tá, gente? Então a gente tem aqui, né? O nome em preto, tá? O nome dos países atuais para ajudar vocês a se localizarem.
Obrigado, filha. É claro que esses países não tinham essas fronteiras e esses nomes na época, né? Então, isso aí são os países atuais, as fronteiras e os nomes dos países atuais, mas com a marcação em cores para vocês reconhecerem quem eram os colonizadores daquele período, certo? Vou mudar minha câmera de lugar. Então, reparem aí que tem uma presença fortíssima do Reino Unido, como eu já havia dito para vocês, né? Uma presença fortíssima da Inglaterra. Não à toa, a Índia, que é o país mais popular do mundo, hoje fala inglês, né? Vocês sabem disso. Então, nós temos aí a Índia e uma parte do que hoje é a Península Arábica, toda dominada aí pelo Reino Unido. Vocês podem ver aí que, além do Japão, o Japão, gente, é esse conjunto de ilhas, né? Além do próprio Japão, que é o conjunto de ilhas, reparem que do lado aqui, onde está a Manchúria e a Coreia, também está ali, ó, sob influência do Japão. Né? Não era uma colonização formal como dos outros países, mas tinha, sim, entradas militares e muita influência na vida econômica dessas populações aí. Inclusive, o que a gente chama de Oriente Médio, se vocês repararem lá no canto esquerdo superior, a gente chama de Oriente Médio, que não é um nome muito correto, o certo era para ser Ásia Menor, porque o Oriente Médio é parte da Ásia. Então, reparem lá, ó, Síria, né, também sob influência aí, de colonização europeia, certo? E aqui embaixo, ó, já chegando próximo da Oceania, tem um pontinho verde mais escuro ali, onde está escrito Timor, né, que teve colonização portuguesa. Então, tem partes da Ásia aí que se fala português, né, assim como nós. E aí, uma área grande também de colonização holandesa. Deixa eu ver o que mais eu posso mostrar para vocês. Aqui, ó. Essa área, tá vendo onde está escrito aqui, ó, Indochina Francesa, que eu estou passando o mouse? A Indochina Francesa, gente, depois é o que deu origem. Aliás, agora que eu vi que tem esse nome, tá os nomes antigos, eu achei que estavam os nomes atuais, né? Porque alguns nomes se mantêm. Então, desculpem, eu errei quando eu falei que eram os nomes atuais. A Indochina é o nome antigo que deu origem ao Vietnã, Camboja e Laos, né? Então, na aula que vem, a gente vai falar como esses países da África e da Europa ficaram independentes. Provavelmente vocês já ouviram falar da Guerra do Vietnã, né? Uma das principais guerras que os Estados Unidos perdeu. E que guerra é essa? É justamente porque quando o Vietnã fica independente da França, eles vão enfrentar depois outras potências que tentam entrar naquele território e comandar o território, né? Então, primeiro eles vencem os franceses e depois eles vão vencer os estadunidenses na famosa guerra do Vietnã, assim como seus países Laos e Camboja. Aliás, gente, esse pedacinho verde aí, que era francês e depois vai sofrer influência da Inglaterra e dos Estados Unidos, é a área do mundo onde mais se jogou bomba na história. Mais do que na Segunda Guerra Mundial, nas guerras de independências desses países, foi onde mais se jogou bomba, né? Então tem uma série de questões aí, inclusive até hoje com bombas que às vezes caem e não explodem, né, e que podem explodir anos depois, minas terrestres, né, na África tem muita mina terrestre que explode. Então esse pedacinho da China aí, ó, Indochina francesa, tem uma história de luta fortíssima pela independência, fortíssima, que a gente vai falar na aula que vem, vai ser nossa aula que vem vai ser as lutas de independência na Ásia e na África, tá? Consequências, gente, consequências do imperialismo. Existem muitas, né? Vou citar só algumas aqui. As duas guerras mundiais,
Porque quando essa corrida para pegar território da África e da Ásia acaba e não tem mais de onde tirar território, os países europeus acabam entrando em conflito direto entre eles. Então, primeiro eles repartiram o mundo e depois eles entraram em conflito entre eles mesmos. Então, esse papo de que a Primeira Guerra Mundial aconteceu porque mataram o arquiduque. Gente, isso é o estopim, é a gota d'água, é o argumento. Mas não, você não envolve um monte de país numa guerra porque mataram uma pessoa, não é? Então, o que acontece é que essas potências europeias já tinham disputado o mundo inteiro, já não tinham para onde ir, aí acontece a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, os países perdedores saem, saem com uma série de compromissos muito complicados, né, que são muito vexatórios e que tiram deles o poder de se recuperar da guerra e se reindustrializar e se desenvolver. Então, não à toa, se vocês compararem os países da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, tem muita continuidade, né? Então, os países que perderam a Primeira Guerra Mundial é justamente os países onde vão surgir governos autoritários. Porque o país está em frangalhos e aí surge um governo autoritário de extrema direita que diz: precisamos recuperar nosso orgulho, precisamos ser respeitados, o resto da Europa não nos respeita, e aí disso para um discurso preconceituoso está pertinho, né? Então, os países que demoraram para se unificar e para ter colônias vão estar de um lado da Primeira Guerra Mundial que perde a Primeira Guerra Mundial. E a derrota na Primeira Guerra Mundial empurra eles para governos autoritários de extrema direita que joga eles numa situação que cria a Segunda Guerra Mundial. Então essas coisas estão totalmente interligadas. É claro que o imperialismo causou destruição social e ambiental em diversos níveis e escalas, né? Muitos dos problemas que a gente tem até hoje na África e na Ásia de conflito armado surgem ali, né? No próprio Congo que eu estava falando, tem um filme que é um filme até que conhecido, não sei se vocês já viram, chama Hotel Ruanda. O Hotel Ruanda mostram dois grupos étnicos, que são os Hutsis e os Hutsis e Tutsis, acho que é isso. Hutsis e Tutsis se degladiando lá, se matando em Ruanda, né? E qual é a origem desse conflito entre esses dois agrupamentos? Justamente a colonização que deu poder para um desses grupos e fez com que o outro grupo depois pegasse armas para devolver, né? E não foi assim, vamos pegar em armas para criar um país igualitário, não, vamos pegar em armas para criar um país em que a gente devolva o período em que esse outro agrupamento era superior ao nosso, tinha direitos civis que a gente não tinha, tinha cargos de trabalho que a gente não tinha, então vira essa coisa de vingança, né? De dar o troco, além das disputas territoriais. Então, muito dos conflitos armados que acontecem até hoje na África e na Ásia são respostas diretas desse período em que muitas vezes os colonizadores, ou porque perderam alguma guerra, ou porque quando não interessavam mais, vão embora e aí quem fica com um país cheio de problemas para resolver e a violência aparece nesses cenários, né? E uma última coisa que eu vou dizer aqui são essas guerras por independência. Elas são muito interessantes, apesar de serem muito duras, porque tem ali um aspecto de independência que vai se misturar com teorias políticas, como, por exemplo, o marxismo. Então, quando a gente entende as lutas de independência na África, elas são lutas de independência com um caráter, né, com um diálogo ali já, com um debate do marxismo, dos países socialistas, tal. Então, tem uma influência disso. Por exemplo, Cuba vai mandar soldados para lutar na guerra de independência com Angola. Angola, vocês sabem, fala português como nós, porque era uma colônia de Portugal, e só vai ficar
livre há 50 anos atrás. Né? Até 50 anos atrás, os países africanos, alguns deles eram colônias ainda, como é o caso de Angola em relação à África. E aí o movimento de libertação da Angola, né, o MPLA, Movimento Popular de Libertação da Angola, ele tem um caráter assim de entendimento mais de esquerda, tal, e ele vai receber um apoio importante de Cuba, que já tinha passado pela Revolução Cubana. Então tem um caldo aí, né, de luta contra a colonização e já com um debate racial também importante, social importante. Claro, muitos desses países ficam independentes e ainda assim muitos problemas sociais continuam, né? Muitos dos países que surgem no lugar dessas colônias não são capazes de dar conta de reverter todo o estrago e muitas vezes também surgem lideranças locais que se deixam corromper e mantêm os problemas sociais, né? Então não é que as independências garantiram tudo que deveriam garantir, mas são processos interessantes e a gente vai falar deles aí na quinta-feira que vem. Certo? Vou sair aqui, parar de compartilhar a tela. Boa. E perguntar para vocês alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, comentar alguma coisa. Como é que vocês estão aí? Fiquem à vontade. Quanto silêncio, gente. Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Opa, sim, sim, Vitão, estamos aqui. Então, e Tá aí? todo mundo aqui. O que vocês acharam? Deu para entender? Foi bom? Não, foi muito bom, foi muito bom. É que é muito completo, né? Essa aula foi muito completa, eu acho. Que aí a gente pode estar trabalhando desde de Taylor e Ford, por exemplo, a importância que atinge até hoje, né? Na vida nossa meio profissional. Por Sim. exemplo, é daí que surge também as regras de aposentadoria, por exemplo. Uhum. Periculosidade e insalubridade, vem desse processo aí também, né? Eu achei muito completo, muito legal mesmo. Sim. Esse processo dá para ramificar para várias coisas e o direito do trabalhador é, sem dúvidas, uma das mais diretas, né? É por isso que os movimentos assim de classe que a gente fala, né, de luta por trabalhadores, vão muitas vezes falar sobre internacionalismo, porque muitas vezes a classe trabalhadora ela se deixou enganar por um discurso de não, mas precisamos ir lá para a guerra porque é o nosso país contra o outro, sendo que, na verdade, os empresários que estão explorando os caras lá estão explorando os trabalhadores aqui também. Né? Então, é complexo, é uma articulação, mas, sem dúvida, toda a questão de direito trabalhista, de carga horária, tudo isso vem desse período, né? Vem dessa... Inclusive porque o modelo industrial vem daí, né? Não tem como negar. Né? Então, e assim também, vocês podem dizer, pô, mas o professor falou que era um curso de geopolítica, que a gente ia falar de atualidade, estamos falando aqui do século XIX. É porque isso aqui é a base, gente. Não tem como a gente entender os conflitos atuais sem entender tudo isso. Né? Por exemplo, a questão da Palestina. É justamente quando a Inglaterra sai daquela área ali do Oriente Médio e deixa aquilo ali sem cumprir com a promessa que eles fizeram com os palestinos, de que se os palestinos lutassem junto com eles na Primeira Guerra, eles dariam a independência da Palestina, isso gera muito do que acontece hoje. Depois tem a criação do Estado de Israel em 1948, né? Mas estou dizendo, mesmo antes do Estado de Israel, já teve um problema, que foi a Inglaterra não cumprir com o acordo que ela fez com a Palestina. Então a gente tem que dar sempre um passo atrás para entender essas coisas. É sempre um passo atrás. Certo? Ou vários, né? Vários passos atrás aqui no caso. Então, nós vamos chegar nas atualidades, sim, mas acho muito importante trazer esses conteúdos e
muito do que eu estou falando aqui, gente, é conteúdo de vestibular, casa com que vocês têm que estudar também, né? Beleza? Rani, deu certo aí? Deu para gravar? Não, a gente sobe, quem conseguir assistir. Entre o mais bem gravado e o nada, a gente tem o meio termo, gravado com umas travadinhas. Tá ótimo, já dá para o pessoal que não veio assistir alguma coisa. Obrigado, viu, Rani, mais uma vez. Maísa, professora de Química, que está por aí? Ou é aluna? Tô aqui sim, Vitor. Ah, legal. Você tinha comentado que queria participar, que bom que você conseguiu ver. Na verdade, sim, tem muito a ver com a parte até do meu trabalho hoje em dia como engenheira química, né? A gente tem, por exemplo, hoje nos veículos, os fornecedores que fornecem para as montadoras, eles têm que declarar da onde que vem os minerais que eles compram. E, por exemplo, o Congo é um lugar de onde não se aceita que sejam comprados minerais, justamente porque é considerado essa área de conflito. Então, eles têm uma lista de minerais lá que eles chamam de minerais de conflito. Então, que você tem que se certificar de que não está vindo dessa origem para fomentar esse tipo de questão, assim. Então, é claro que as indústrias, elas estão correndo atrás do problema que elas causaram, né, o grande problema é todo esse, né, você trabalha num meio que causou todo esse rebuliço aí. Mas eu acho que hoje em dia, e como vocês falaram, assim, tanto as leis trabalhistas nesse sentido, quanto as evoluções que a gente vê hoje, por exemplo, na linha de produção hoje, quando você vai desenvolver um carro, você já analisa a ergonomia do funcionário que está lá fazendo aquela função. Então, tem softwares que realmente que simulam o movimento da pessoa fazendo aquilo lá, justamente para evitar que ele tenha esse tipo de lesão. Então, assim, a indústria, ela foi caminhando nas tecnologias e aí, claro, entra todo também a questão de você substituir a mão de obra justamente nessas funções por robôs e tal, para você deixar que pessoas façam as funções mais de controle só e não tanto do operacional mesmo, justamente por tudo isso, assim, por você melhorar a vida, né, dos trabalhadores. Então, eu acho que ao longo das minhas aulas também eu vou tentar conversar com os alunos bastante, fazendo o link com o que você está colocando aqui, de toda essa construção histórica que vem e que impacta muito nos próprios desenvolvimentos químicos que a gente foi vendo durante o tempo, e eu acho que é muito isso, assim, como eu sou uma pessoa completamente ignorante nessas coisas de história, política e tal, eu acabo não fazendo essa conexão nas minhas aulas, mas eu quero começar a fazer mais isso, assim, de como que o desenvolvimento da química foi sendo feito e do para que ele foi sendo feito, né? Por exemplo, esses dias eu estava ali dando aula para os alunos falando sobre a questão dos gases, eles falaram assim, pô, não entendi nada. Porque, na verdade, quando você olha uma aula de química solta, você fala, tá, mas para que isso aqui? O que o cara começou assim, mas é porque a indústria que ia produzir o não sei que lá da borracha precisou desse desenvolvimento e tal, e aí os caras foram para uma universidade desenvolver. Então, enfim, é tudo, né, assim, os desenvolvimentos foram acontecendo ao mesmo tempo que toda essa questão política foi se construindo. Então, muito bacana, muito boa aula, Vitor, obrigada. Imagina que isso. Com certeza, a gente fica muito especializado numa área só, e o meu conhecimento em química também é baixíssimo, assim, e é legal que a gente possa construir isso junto no cursinho. Vamos fazer isso sim, entendendo essas dinâmicas aí sociais e políticas que vão dando condições para o desenvolvimento técnico e vice-versa, né? E vice-versa. Exatamente, isso mesmo. Realmente, quando o pessoal não consegue explicar, surge o mito do gênio que, o cara
gostava tanto de criar que ele criou uma máquina e tal. É claro, tem muita gente que fez descoberta científica assim na unha, né? Porque gostava, mas muitas outras foram porque tinha interesse, uma grana da indústria atrás, ou muitas vezes também a indústria cooptou esses engenhos que até foram feitos de forma mais orgânica, porque alguém queria criar algo realmente bom para a humanidade. E tem até um debate, né, do Thomas Edison e do Tesla, né, que o quanto de fato o Thomas Edison criou algumas coisas, ou na verdade o que ele fez foi arregimentar o que o Tesla fazia para levar para as indústrias, né? Algumas pessoas têm essa crítica aí, porque inclusive hoje a humanidade teria a capacidade de já desenvolver coisas para facilitar a nossa vida, só que não faz porque não gera lucro, né? Mesmo essas automações, elas só são estabelecidas na indústria quando elas vão ser mais baratas do que o ser humano. Enquanto um ser humano for mais barato, mesmo que ele vá se arrebentar de trabalhar, ele é deixado lá, né? A automação ela vem quando ela fica mais barata do que o trabalho humano. E aí ter essa percepção é importante, né? Legal. Bom que você está Isso, aqui. exatamente. E eu acho que também tem que trazer o pensamento crítico para a gente, no sentido de que, como você falou, as empresas elas foram migrando, por exemplo, suas produções para países mais baratos, e hoje em dia isso continua acontecendo, né? Não necessariamente com localização de fábrica, mas você contrata uma mão de obra do Marrocos hoje para ele fazer lá um software para você, ou para ele fazer uma parte do trabalho que é totalmente, né, online, justamente porque a mão de obra lá é mais barata. Sim. Então, assim, o quanto a gente continua reproduzindo esse tipo né, de problema, e eu acho que a gente ser crítico a isso também, e ter essa visão de que essas coisas acontecem e das consequências disso, do quanto isso, enfim, é complexo, né? Sim, com certeza. Diga aí, João. Eu acho que o interessante também, principalmente para o pessoal mais jovem aí, é a ideia também que esse benefício, essa situação de benefício que é colocada, a aposentadoria, a própria NR17, quando a Maísa fala da ergonomia, não é somente por motivo de que porque a empresa é boazinha, ou porque chegou alguém lá do governo que foi legalzinho, não. Isso daí é por parte mesmo de processo contra algumas empresas, contra o próprio Estado, contra o próprio Ministério do Trabalho, que é causado por essa eficácia que é feita, né? Por exemplo, contaminação via cutânea, né? O saturnismo, por exemplo, por isso que não é usado mercúrio e todo esse material. Então, são reações e são processos para que a empresa não ocorra mais contra essa própria empresa, que tem isso também, né? A gente imagina que foi só uma situação sem luta, que foi uma coisa de benevolência que a empresa está dando, ou a procura somente do lucro, não. É também por causa também da própria saúde do próprio trabalhador também, que a gente tem que divulgar também, tem que se falar, né? A importância desse conhecimento também. É muita luta. A gente está falando agora, por exemplo, aqui no Brasil, da redução da escala 6x1, né, para 5x2. E esse debate do quanto tempo é o saudável trabalhador tá atuando na profissão, ele veio lá do século XIX, né? A gente tem cartazes, gravuras de cartazes, né? Já pedindo a divisão do dia em 3, né? Então essa ideia, por que virou uma coisa normalizada, a gente trabalha 8 horas, né? Mas de onde veio esse 8? É do entendimento do movimento operário lá do século XIX, que você precisa dormir 8 horas, ter 8 horas para resolver as coisas da sua vida e trabalha 8 horas. Então é uma coisa, e assim, quanto tempo não demorou, quanta greve não teve que acontecer, e hoje a gente faz greve, né? Quem assim tem um trabalho estável, né? Faz greve, você repõe o dia, a greve é uma coisa oficializada, tem lei, né, sobre greve, tal. O que pode acontecer é o seu patrão não querer que você reponha o dia, você perder o dinheiro, né?
num caso ou outro ali, ter, de repente, num ato de rua, ter uma repressão policial, tudo isso pode acontecer. Mas já teve períodos que fazer greve significava que você podia ser preso ou tomar um tiro, né? Então, assim, se a gente hoje trabalha 8 horas, tem direito trabalhista, é porque muita gente morreu, né? Eu falei na minha primeira aula do curso esse ano, em Santo André tem ali onde tem o calçadão do Oliveira Lima, tem uma outra rua que é perpendicular ali ao calçadão, que é a Monte Serra, se não me engano, que ali foi assassinado um operário numa greve em 1917. Né? O cara estava em cima de um palanquezinho, em cima de um caixote falando e tomou um tiro da polícia. Trabalhava num cotonifício que ficava ali onde agora é Naguma, ali, aquele Hospital Santa Helena do lado do Parque Piranguinho. Então, Santo André tem uma baita história de greves, né? Que garantiram que a gente tenha nossos direitos, sem dúvida nenhuma. Isso aí, gente. Obrigado pela participação de vocês aí. Beleza? Podemos encerrar? Então, boa noite. Obrigado mais uma vez. Valeu, Rani. Valeu, todo mundo. Abraços. Até quinta que vem, hein? Falou, boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, Vitor. Tchau, tchau. Valeu.